Bom dia, gravação. Bom dia, pessoal da chamada. Gente, hoje a gente vai começar mais uma etapa aqui no nosso GED. Imagino que vocês já tenham visto esse conteúdo, não é dessa semana, tá? Não nessa semana, mas nas semanas anteriores. Mas eu decidi fazer assim e dividir o nosso GED dessa forma para que fique mais fácil de vocês conseguirem acessar os slides depois e consigam separar, certo? A nossa V1 vai acontecer já nessa semana próxima, né, no dia 9, não, no dia 10 e 12, né, terça e quinta, se eu não me engano agora de cabeça, acho que é isso mesmo. Já na próxima semana, na próxima, né, no caso. Então, a gente já tem que finalizar o nosso conteúdo aqui para fazer o nosso slide de revisão, certo? Nosso slide de revisão. E hoje eu vou terminar, eu vou começar e terminar taxas, certo? Esse slide aqui é só sobre taxas. Na próxima semana vai ser o resto do conteúdo, tá? Que provavelmente o professor está dando agora em sala, mas que na próxima semana vai ser empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria e contribuições especiais, certo? Junto com a revisão, ok? E aí também já deixo aqui avisado para vocês que no próximo sábado eu vou deixar gravado, provavelmente eu vou postar ao longo da semana, tanto esse GED que eu falei para vocês desse último GED de conteúdo, quanto o GED de revisão com as questões, tá? Eu faço geralmente a minha revisão funciona por questões. Eu faço um GED abordando todas as questões sobre todos os conteúdos que a gente já viu e que provavelmente irão cair na prova. E coloco para vocês. Eu vou ter que fazer gravado, porque no próximo final de semana eu vou viajar, certo? A gente viaja na quinta-feira e volta só na segunda para São Paulo. Eu tô falando para todo mundo, tá? Não queria dizer nada, não. Porque eu vou com o pessoal da Liga de Tributários, certo? A gente vai apresentar um artigo lá em São Paulo. E aí, por isso que eu vou estar indisponível. Mas, assim, disponível para dar a aula, tá? Mas eu vou conseguir publicar antes para vocês. E também, claro, que eu vou estar disponível caso vocês queiram tirar alguma dúvida, ok? Já estou deixando aqui avisado. Também eu já postado no YouTube esse recado para que ninguém seja pego de surpresa. Ok, pessoal. E aí, agora a gente vai começar falando um pouco sobre as taxas. As taxas, elas estão tanto na Constituição, mas também no CTN, e a gente vai estudar aqui à luz do CTN, porque é mais específico, certo? Mas também vocês vão ver que existe o mesmo artigo na Constituição, só que o que é que diz o artigo 77 lá do CTN? As taxas cobradas pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador. Vocês lembram que a gente já estudou o conceito de fato gerador no GED passado, né? Então, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Agora a gente vai destrinchar esse artigo por completo para que não reste nenhuma dúvida, certo? Para que a gente consiga matar todas as questões, tanto da AV1 quanto da AV3, que muito provavelmente vai cair, certo? Cai bastante taxa na AV3, e é importante que a gente saiba, ok? Então, vamos começar por as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos os entes federativos podem instituir taxas, mas apenas dentro das suas competências constitucionais. Ou seja, o estado não pode instituir uma taxa federal, uma taxa para a União. Mesma coisa que o município não pode instituir uma taxa estadual. É bem parecido com o conceito dos tributos em geral, certo? Um não invade a competência do outro, tá? A exemplo, a União emite a taxa de emissão de passaporte, o Estado a taxa de segurança pública e o município a taxa de coleta do lixo. Note que cada um desses tem suas respectivas funções ali dentro da própria competência. Então, a gente, por exemplo, como eu falei para vocês, um Estado não poderia instituir a taxa de coleta de lixo do município porque invadiria a competência uns dos outros, certo? Basicamente, essa primeira parte do artigo fala somente sobre as competências de cada ente federativo, ok? Sim, de forma bem superficial. No âmbito de suas respectivas atribuições. Mesma coisa, a gente continua falando um pouco mais sobre essa competência dos entes federativos. Cada ente só pode cobrar a taxa sobre atividade ou serviços que esteja autorizado constitucionalmente a desempenhar. Não pode haver invasão de competência. A exemplo, o município não pode cobrar taxa por fiscalizar uma rodovia federal.
certo? Como a gente também já tinha comentado anteriormente, essa primeira parte somente sobre a competência, para que vocês saibam exatamente isso, que um ente não pode invadir a competência do outro na criação desse tributo, ok? Pronto, aí agora a gente já passou pela competência, que é a parte mais básica desse artigo, e a gente vai entrar no fato gerador, que é uma das mais importantes, certo? Então aqui eu peço muita atenção de vocês, porque isso aqui é o que vai fazer vocês matarem toda e qualquer questão, que vocês virem por aí pelo mundo, certo? Tem como fato gerador. Vocês lembram o conceito de fato gerador que a gente tinha conversado anteriormente? A gente conversou que fato gerador é uma situação fática descrita em lei, certo? Que pode, que se concretiza com o seu acontecimento, certo? Diferentemente da hipótese de incidência, que está lá, por exemplo, diz uma situação apenas descrita na lei, que pode ou não acontecer. O fato gerador é quando aquilo ali acontece, certo? Só retomando aqui o conceito para vocês. Tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia e a utilização efetiva potencial do serviço público específico e divisível. Vamos com calma, Natália, me explica devagar. Ok. Exercício regular do poder de polícia. Atividade estatal de fiscalizar, limitar ou condicionar atividades particulares em benefício do interesse público. Certo? Primeiramente, a gente tem que voltar. Acho que vocês estão no quinto semestre, né? Mas na grande maioria aqui devem estar fazendo direito administrativo. Vocês provavelmente já aprenderam ou estão aprendendo ainda o que é que significa qual é o significado de poder de polícia, certo? Mas basicamente o poder de polícia é o poder que o Estado tem para, como a gente colocou aqui, fiscalizar, limitar, condicionar atividades particulares, certo? Então, por isso é muito importante que a gente tenha isso na cabeça para que não se confunda, por exemplo, com o nosso outro fato gerador, que é a utilização efetiva potencial do serviço público, certo? Mas a gente vai focar aqui só no poder de polícia primeiro. Então, quando a gente descobre o significado de poder de polícia, fica mais fácil a gente entender do que se trata essa taxa. A exemplo, como eu coloquei aqui para vocês, licenciamento de veículos, fiscalização de funcionários de bares, alvará sanitário, etc. Alguns entendimentos doutrinários que dizem que a taxa de poder de polícia também serve para não só para fiscalizar as coisas que mas para quando você precisa tolerar o a uma fiscalização, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho um estabelecimento, e aí entra a vigilância sanitária no meu evento, ó. Entra a vigilância sanitária na minha loja, digamos assim. Eu tenho uma loja, tenho um restaurante, e aí a vigilância sanitária vai entrar, assim, não é uma opção, ela vai entrar. Então eu, como contribuinte, eu tenho que tolerar que aquilo ali aconteça, certo? Mas aí tô só trazendo um leve entendimento doutrinário para vocês, não precisa focar muito nisso, só abrindo aqui um pouco a cabeça de vocês. Mas enfim, voltando. Então, por exemplo, a taxa para exercício regular do poder de polícia é a que a gente paga para o Estado para receber algum serviço decorrente desse poder, certo? Como, por exemplo, eu falei para vocês, que a gente tem a fiscalização de funcionamento em bares, alvará sanitário, licenciamento de veículos, pode ir até além. A gente tem a emissão de CNH, por exemplo, quando a gente vai lá fazer um teste de CNH, eu estou pagando para ser fiscalizado. Para o cara olhar para mim e falar assim, não, você tá podendo aí tirar a carteira, você não está podendo tirar a carteira, certo? Então, nesse caso, eu estou pagando uma taxa, eu li uma taxa, para que eu seja fiscalizado, exercício regular do poder de polícia, certo? E esse artigo, esse exercício especificamente está lá no artigo 78 do CTN, que eu não coloquei para não ficar muito grande. Mas eu queria abrir aqui com vocês, sabe, porque eu acho importante que a gente tenha o acesso à legislação, tá? Que diz, deixa eu ver, que diz exatamente o seguinte. Vamos ler. Aqui, como a gente viu, né? Ó, vou só dar uma lida aqui para ficar melhor para vocês, pra que vocês possam ler. Vou até aproveitar para ler o 77. Aqui a gente começa. Lembra que eu falei que o 77 é exatamente aquele que a gente está estudando, né? Então vamos lá. As taxas cobradas pela União, Estados, blá 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 blá, foi exatamente aquilo que eu coloquei no. Peraí, que saiu aqui a gravação. Foi exatamente aquilo que eu coloquei no slide, tá? Tem como parte gerador, exercício regular do poder de polícia,
A utilização efetiva potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo fato gerador idênticos que correspondam a imposto, nem ser calculado em função do capital das empresas. Isso aqui é importante, tá? Já vi questão caindo sobre isso. Considera os poderes de polícia a atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes da concessão ou autorização do poder público. Olha que interessante isso aqui, ó. Exercício das atividades econômicas dependentes da concessão ou autorização do poder público. Exatamente quando a gente tem quando a gente precisa de um alvará, por exemplo, um alvará de funcionamento para uma empresa, certo? A tranquilidade pública, o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Aqui ele basicamente simplesmente deu, assim, de bandeja pra gente a resposta do que é o poder de polícia, certo? Então, vale a pena vocês, darem uma lida nisso aqui. Não precisa decorar, mas é importante entender, certo? Parágrafo único. Considera regular o poder de polícia. Inclusive também tem outra pegadinha importante, tá? Que vocês podem ver nesse artigo aqui, ó. Se vocês forem ver, aqui não tem falando que só que é o exercício do poder de polícia, ou seja, não basta só o o o poder de polícia existir, ele precisa ser regulado, certo? Ele precisa ser regulado. Então, se tiver uma questão falando assim: que eu chegou lá a fiscalização de forma abrupta, chegou lá, derrubando com tudo, enfim, não é regular, certo? Então, é válido lembrar que é o exercício regular do poder de polícia. Aqui a gente tem: considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância ao processo legal, tratando-se de atividade que a lei tem como discricionária. Isso aqui também é muito importante, tá? Muito importante. Também não sei se vocês são lembrados de administrativo 1, se já chegaram nessa parte, mas atividade que a lei tenha como discricionária significa que não tem distinção, certo? Eu acho que eu até trouxe esse termo na primeira vez que a gente estava falando um pouco sobre os tributos, e é basicamente assim: eu sou, digamos que eu seja uma autoridade pública, e eu não tenho, eu vou fiscalizar eu tenho 3 empresas para fiscalizar aqui durante o meu dia. Aí a primeira empresa eu não conheço ninguém, não conheço o dono, vou lá e faço tudo certo direitinho. A segunda empresa é do meu melhor amigo. Aí, assim, eu chego na empresa, tem um monte de coisa errada, mas eu falo: "Ó, não, deve estar de boa aí, viu, amigo, pode ficar tranquilo, tá comigo, tá com Deus". E a terceira empresa é de uma pessoa que eu não gosto, do meu desafeto. Aí eu chego lá na empresa do meu desafeto, tá tudo certo, sendo que eu começo a achar pelo em ovo, e aí começa a dizer que tá tudo errado. E isso é uma atividade que não é discricionária, certo? A atividade discricionária é justamente que ela não tem diferenciação de uma para outra, que basicamente são todas as atividades da administração pública, certo? Uma atividade da administração que não é discricionária, ela é muito provavelmente ilegal, mas enfim, certo, gente? Voltando aqui, eu vi que eu recebi alguma pergunta, só um momento. Será permitido o uso de código na prova? Então, Caroline, geralmente não, tá? O professor falou até no primeiro dia, se eu não me engano. Ele não costuma permitir o uso de VAD, porque, gente, a prova de verdade mesmo, principalmente essa AV1, é bizarra de fácil. Não tô falando isso que eu sou monitora não, eu nem fui aluno do Jota, tá, mas, assim, quando eu peguei a prova do semestre passado que eu vi, eu achei muito fácil. Assim, não é um bicho de 7 cabeças, é muito tranquilo, e muitas respostas estão no VAD, entendeu. Se ele deixasse levar o VAD, seria a bandeja, né, entregasse pra vocês de bandeja. Mas que, assim, ele não decidiu isso ainda, tá, não me deu nenhuma informação, mas no semestre passado, geralmente em alguns semestres, ele permite isso, que é a pesca legal, que você tem como usar uma folha A4, pelo amor de Deus, tá, gente, é uma folha A4, não leve folha de caderno, eu imploro pra vocês. Você pode levar uma folha A4 pra prova e escrever, assim, tudo que você quiser, basicamente. Aí chegava no semestre passado, eu lembro, antes da prova, chegava o pessoal pra mim: "Natália, o que é que eu boto nessa folha?". Aí eu: "Bicho, se tu não sabe, como é que eu vou saber?". Mas aí geralmente o pessoal copiava todos os meus slides.
Não recomendo, tá? Eu recomendo que vocês façam com as palavras de vocês para que pelo menos fique mais fácil de aprender. Mas se quiser copiar minhas slides aí também, gente, o mundo é de vocês, certo? Mas, assim, como eu disse, eu não sei se ele vai fazer isso de fato esse semestre, porque ele não falou nada ainda, disse que ainda estava vendo se isso ia acontecer, mas se tiver algum tipo de consulta à prova, geralmente é por meio dessa folha, certo? Ok, gente, tudo ok aqui com o exercício regular do poder de polícia. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Tudo certo? Me responda só para saber se vocês estão vivos, se ninguém morreu aí com essa chuva deliciosa que tá caindo, por gentileza. Show, obrigada, então. Ok. E agora a gente passa para a utilização efetiva, o segundo fato gerador das taxas, né, que é a utilização efetiva, ou potencial de serviço público específico e divisível. Aqui a gente tem algumas camadas a explorar, certo? Por isso eu peço muita atenção de vocês. O que é que significa utilização, blá, 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 blá. Em resumo, taxa de serviço. Sempre que vocês virem essa palavra, taxa de serviço, significa essa segunda parte aqui do artigo, certo? Sim, isso é o macete que eu estou dando para vocês. Por quê? Porque é exatamente essa a tradução de tudo isso que eu falei para vocês. Aí, dentro das taxas de serviço, aqui, ó, a gente tem as taxas de poder de polícia, que é essa aqui, e as taxas de serviço. O que é que tem dentro das taxas de serviço que é importante para a gente falar? Primeiramente, é a utilização efetiva potencial, certo? A utilização efetiva é exatamente quando o contribuinte, de fato, usa o serviço. Preciso do serviço, vou lá, pago a taxa e uso o serviço. A exemplo, pedir a segunda via de RG, ou pedir segunda via de CNH, ou pedir de passaporte, daí você tira. Quando eu preciso tirar a segunda via da minha CNH, eu chego lá no Detran e falo assim: "Amigo, eu tô precisando tirar a segunda via da minha CNH". Falo: "Beleza, 300 pila aqui", inclusive caro, né, já pra imprimir um papelzinho, mas enfim. Não vou nem começar a reclamar do Detran aqui das taxas, gente, porque eu passei tanta raiva ano passado por conta desse diabo desse Detran, que aí eu prefiro não comentar, mas enfim. Mas eu sabe que eu passo muita raiva. De todo modo, a gente tem a utilização efetiva das taxas quando você, de fato, utiliza aquele serviço, certo? O nome já é bem autoexplicativo. E a utilização potencial é um grande macete aqui das taxas de serviço. Por quê? Porque eu também já vi muita questão falando assim: "Ah, mas não é inconstitucional a taxa que você tem que pagar e não usa o serviço". Não, depende, né, depende. Se for uma utilização potencial, não. Por quê? A utilização potencial, eita, minha dicção tá ruim hoje, né. A utilização potencial, ocorre quando o serviço está à disposição do contribuinte, mesmo que ele não utilize. A exemplo, a taxa de coleta de lixo domiciliar. Ou seja, você não precisa nem usar, mas está ali à sua disposição, certo? Tem gente que pode achar um absurdo, tem gente que pode achar um absurdo. Não sei exatamente o que eu penso sobre isso, talvez eu também ache um absurdo, parando agora para pensar. Mas, honestamente, é útil para a sociedade ter as taxas de utilização potencial, porque a gente basicamente nunca sabe, certo? Quando vai precisar usar. E o que nos torna contribuintes é exatamente o fato da gente contribuir para a sociedade. Enfim. Certo, gente? Basicamente é isso. E aí falta aí nessa segunda partezinha aqui do artigo que está no próximo slide. Mas eu, antes de passar para essa próxima parte, eu também queria dar uma lida no 79 só para vocês terem uma noção do que significa. Os serviços públicos, olha que interessante, tá? Os serviços públicos, aqui se refere ao artigo 77. O 77 é esse que a gente também acabou de ler, certo? Consideram-se utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título e potencialmente quando, sendo da utilização compulsória, ou seja, de utilização obrigatória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa efetivo funcionamento, certo? Aqui eu vou ler depois com vocês, mas basicamente é isso daqui. Se vocês quiserem saber a definição de taxa de utilização efetiva ao potencial, está aqui no 79, inciso primeiro, certo? E aí, voltando para cá, a gente passa para a segunda parte desse fato gerador das taxas de serviço, que são o serviço público específico e divisível. Gente, esse é o segundo grande segredo das taxas, tá? Grande, grande, grande segredo das taxas. Por quê?
Não existe taxa em que o serviço não seja específico e divisível. Serviço público específico de, né, divisível. Taxa de serviço público que eu tô falando, tá? Taxa de polícia não. Mas taxa de serviço público específico e divisível não existe se não for exatamente com essas características. Assim, é muito taxativo. É muito, muito, muito específico. Se vocês pegarem uma questão que fala que, porque o município X instituiu uma taxa que aí começa a falar características que não eram específicas e nem divisíveis, não é taxa. Ou é uma taxa inconstitucional, certo? Vamos lá. O que significa ser uma taxa específica, ou ser um serviço público específico? Deve ser possível identificar claramente qual serviço é prestado, certo? Então ele precisa ser especificamente aquele dali. Não tem que não tem, não pode ser algo genérico, como segurança pública. Exatamente, eu tinha até colocado aqui essa afirmação. Não tem como ser algo genérico, certo? Tem que ser assim, emissão de certidão, coleta de lixo, emissão de certificado, certo? Tem que ser uma coisa muito específica. E divisível porque ele deve ser possível em individualizar o custo do serviço em relação a cada contribuinte. Notem que não é em relação a uma um grupo de contribuintes, não é em relação a um bairro, não é em relação a uma cidade ou em relação a um apartamento, não, é em relação a cada contribuinte. A exemplo, coleta de lixo pode ser dividida por residência, a emissão de passaporte é por pessoa. Sabe por que a taxa de iluminação pública é inconstitucional? E isso cai, tá, gente? Abram os ouvidos aí, pelo amor de Jesus. Mas aqui, há alguns anos atrás, a gente teve essa discussão aí sobre a taxa de iluminação pública, que, se eu não me engano, chegou a ser instituída, mas depois ela já foi logo considerada inconstitucional. Exatamente por esses dois motivos, certo? Primeiro é porque não é específica. A taxa de iluminação pública, tá, mas vai ser iluminação pública da onde? Da cidade toda? Do estado todo? Dos bairros X, Y, Z? Ou de quais ruas? Quais são as ruas que vão ter ser aplicada a taxa de iluminação pública? E principalmente, não só por ele não ser específico, não ser um serviço específico, ele absolutamente não é indivisível, porque, digamos assim, beleza, eu moro aqui no Guararapes, ok. Tem, sei lá, 20.000 pessoas morando, chutando, sei lá, tá chutando um número aleatório, faço a menor ideia. Tem 20.000 pessoas morando aqui no bairro Guararapes. Beleza. Dessas 20.000 pessoas, quantas vão passar exatamente na minha rua? Na frente aqui da minha casa, que tem 3 postes de luz. E fora isso, quem não for do bairro Guararapes e que passar também, vai pagar também? Como é que funciona? Entendeu? Não funciona. Basicamente é isso. Por quê? Porque ele não é um serviço divisível, não tem como dividir por cabeça aquele serviço. Você não tem como dividir e falar assim, ou fazer uma média, digamos assim, que desse para fazer uma média, né? De juntar todo mundo, fazer uma média e botar para pagar. Não tem condição. Não tem como. Isso aí vai exatamente contra o princípio básico das taxas, que é ela ser divisível, específico principalmente, mas também divisível, entende? É exatamente por isso que ela não passou, porque não era constitucional de jeito nenhum ter uma taxa de iluminação pública, sendo que a iluminação, já disse, é pública, certo? Deve ser custeada por outras formas, por outros tributos, não pelas taxas. Ok, gente? Alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei agora? Tô com medo de vocês terem ou morrido ou dormido. O povo tá quieto, viu? Mas eu não vou julgar não, gente. Quando eu assisto o GL, assim, de manhã também é uma coisa, assim, sabe, vocês devem estar na cama, a cama bem quentinha, a minha estava quentinha, entendeu? Eu abri a janela chovendo, mas tá tudo bem. Tudo pelo direito tributário. Show, galera, pois vamos seguir. Agora, a outra parte do artigo, a gente até já falou um pouco sobre ela, né, que é a utilização efetiva ao potencial. Mas o artigo 77 deixa muito específico que não só são as taxas de serviço que são efetivas ou potenciais na sua utilização, mas como também com todas as taxas, ó, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A taxa pode ser cobrada tanto quando o serviço é efetivamente prestado, quanto quando está disponível ao contribuinte. Exemplo, prestado, emissão de passaporte, à disposição, coleta de lixo ou serviço de esgoto. Isso aqui eu só coloquei para a gente continuar destrinchando o artigo, tá?
porque a gente já falou bastante sobre esse assunto, ok? Aí agora a gente vem mais especificamente, já falei muito, gente, eu sei que eu já falei muito, eu sei, me perdoem, mas eu preciso falar mais ainda, porque esse assunto é muito importante, certo? Taxa de poder de polícia. Qual é o conceito? Atividade fiscalizatória do Estado. Precisa estar prevista em lei e ser praticada dentro da legalidade. Não pode ser abuso ou excesso. Lembra que eu falei para vocês que é muito importante que vocês analisem se a situação descrita está dentro da legalidade? Para a proteção da coletividade, segurança, ordem, saúde, mercado, meio ambiente, etc. Isso aqui, tudo que eu tirei, isso aqui, basicamente, eu destrinchei do artigo, daquele artigo 78 que eu mostrei para vocês, e remodelei para ficar mais palatável, para que vocês entendam, certo? É o tributo cobrado em razão do exercício do poder de polícia pelo Estado, sempre que o Estado fiscaliza, controla, limita, autoriza o exercício de uma atividade particular no interesse da coletividade, ele pode instituir uma taxa para ressarcir os custos dessa atividade administrativa, certo? A gente já tinha, inclusive, falado bastante sobre isso, sobre o fato de que, nesse caso aqui, além de ser orientador do poder de polícia, tem que, obrigatoriamente, fiscalizar, controlar, limitar, autorizar o exercício de uma atividade particular, ok? A exemplo, taxa de fiscalização de funcionamento de bares, restaurantes, empresas, etc. É um alvará de funcionamento, como eu falei para vocês. E todas essas definições estão lá no artigo 78, ok? Digo que passando mais rapidamente, só para fixar, tá? Porque eu já falei consideravelmente muito sobre isso, não quero ficar cansativo para vocês. E também, falando um pouco mais sobre as taxas de serviço, são espécies de tributos cobrados quando o Estado presta ou coloca à disposição do contribuinte um serviço público específico e divisível. Elas têm natureza vinculada. Olha que interessante, gente. Vocês lembram que a gente estudou os impostos? E nos impostos a gente falou sobre o princípio da não vinculação? Pronto. Esquece tudo que vocês aprenderam nos impostos, porque aqui não existe isso, certo? Vou recapitular um pouquinho para vocês, para que fique bem claro para todo mundo. O princípio da não vinculação dos impostos diz que os impostos, quando arrecadados, eles não têm destinação específica, eles não são afetados, eles não têm, não são vinculados a nenhuma atividade estatal específica. O que é que isso significa, Natália? Significa que quando eu pago um imposto, que eu não estou falando de taxa agora, tá? Esquece a taxa, estou falando de imposto, só para que fique claro para vocês. Significa que quando eu pago um imposto, eu não preciso esperar que o governo retorne para mim com uma atividade estatal. A exemplo, eu trago bastante esse exemplo aqui, porque eu acho que ele é muito didático, tá? Quando você paga o IPVA do seu carro, né, o imposto sobre propriedade de veículo automotor. Pago o IPVA do meu carro, e aí eu tô aqui andando na rua e falo: "Égua, o diabo da rua esburacada, ave Maria, a gente paga caro de IPVA todo ano pra andar nessas diabo dessas ruas esburacadas de Fortaleza". Quando a gente fala isso, é assim, é um entendimento popular, né, de que você está pagando tributo, está pagando imposto, e é para usar em alguma coisa, de fato é para usar em alguma coisa, só que o governo não tem a obrigação de vincular o pagamento do seu IPVA a ao asfaltamento da rua. Por quê? Porque os impostos, quando eles são arrecadados, eles entram dentro dos cofres públicos e lá dentro dos cofres públicos eles se dissipam e não tem destinação específica, eles saem para onde eles quiserem. Para onde o governo precisar, eles têm assim, obviamente eles têm as exceções ao princípio da não vinculação, mas basicamente, assim, a regra geral é essa, certo? Os impostos não são vinculados. Já as taxas não. Por quê? Elas são as taxas são um tributo vinculado, exatamente porque eu preciso pagar para receber alguma coisa em troca. Eu não tenho como pagar uma taxa ao vento e falar assim: "Não, vou pagar aqui essa taxa". Tá, para que tá pagando essa taxa? Tá enfim, paga a taxa e aí fica por isso mesmo. Não, não é assim que funciona. Eu preciso pagar uma taxa, seja ela para a utilização do poder de polícia ou para a utilização de um serviço público. O nome já diz, para a utilização. Para que eu pagando essa taxa, eu receba alguma coisa em troca ou eu me coloque, né, na potencialidade de receber essa coisa em troca. É exatamente por isso que elas têm essa natureza vinculada. O Estado só pode cobrar porque há uma atividade concreta em favor do contribuinte, diferente do imposto, que não existe contraprestação direta. As palavras são difíceis, mas o conceito é fácil, se a gente for parar para pensar, certo? Ou seja,
As taxas exigem contraprestação, ó, eu presto o dinheiro, você me presta o serviço, é contraprestação direta, enquanto os impostos não possuem, certo? Então, as taxas têm natureza vinculadas, são um tributo vinculado a uma contraprestação de uma atividade estatal, certo? A exemplo, como a gente também já deu 300 milhões de exemplos, expedição de documentos, coleta de lixo e emissão de alvarás administrativos. E aí, só para terminar de ler a segunda parte aqui do 79, que eu tinha prometido que eu ia ler, que fala sobre as taxas de serviços, né? Que a gente falou aqui, sobre a utilização efetiva potencial, mas aqui ele fala especificamente sobre específicas, certo? Ó, quando possam ser destacadas unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública, e indivisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários, certo? Então, os conceitos, que tudo que a gente está aprendendo está lá no CTN, tá? Então, é só, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, é só chegar lá para descobrir. Alguma dúvida em tudo isso que eu falei até agora? Tudo certo? A gente já está se encaminhando para o final, para não tomar muito tempo do sabadinho de vocês. E aí, agora a gente vai falar sobre o nosso último conceito, certo? Que é um conceito importante para que a gente. Só um minutinho que saiu aqui. Um conceito importante para que a gente dê continuidade ao estudo das taxas, certo? Que é a diferença de taxa para tarifa. Gente, taxa e tarifa não é a mesma coisa, certo? Deixando muito, 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 muito claro que taxa e tarifa não é a mesma coisa. Se vocês virem o nome tarifa em alguma questão dizendo que é taxa, tá errado, ok? Isso aqui vale lembrar que eu nunca vi cair na questão exatamente assim, o que é uma tarifa, né? Mas é importante a gente saber que isso existe porque, principalmente por conta do entendimento popular de que geralmente é a mesma coisa, mas não é, ok? Vamos primeiro falar sobre as taxas, né? As taxas são tributos, o pagamento é obrigatório por lei. Lembra do artigo 3º do CTN? Tributo é toda atividade compulsória, prevista em lei, blá, 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 enfim, pronto. Ou seja, as taxas seguem o artigo 3º do CTN porque elas são tributos, ok? O pagamento é obrigatório por lei, basta que o fato gerador ocorra. O serviço ou poder de polícia deve ser exercido pelo próprio Estado, mas sempre com natureza de atividade típica estatal, e a receita é derivada. Eu não vou entrar nesse conceito aqui, deixa eu só coisar meu campo aqui. Eu não vou entrar nesse conceito aqui do finalzinho e nesse aqui originário, porque isso é de direito financeiro. E o professor não deu, né, essa unidade, que é a unidade 1 de direito financeiro, porque não cai na V3 e, enfim, ele não deu e eu não vou me aprofundar, mas eu só coloquei para que vocês entendam que é diferente, caso vocês queiram pesquisar depois. Ano passado eu fui inventar de explicar, aí eu comecei a explicar, e aí o menino no JET falou assim, Natália, mas a gente não viu isso ainda. Aí eu, ups. Então, aí por isso que eu não vou aprofundar, certo? Mas basicamente é isso. As taxas são isso aqui, tudo isso que a gente acabou de ver, já tinha visto, né, ao longo do jeito. E as tarifas, Natália? Que diabo é tarifa? Não é tributo, mas por aí. É contraprestação contratual. Contratual. Paga ao Estado ou a empresas prestadoras de serviços públicos. O pagamento é facultativo, só é devido se o usuário escolher contratar ou utilizar um serviço. Assim, digamos que eu tenho um serviço público que possa vir a ser utilizado ou possa não vir a ser utilizado, mas assim, eu sou uma empresa, pode ser um serviço público ou um serviço de uma empresa, como é que eu coloco aqui? Ai, me perdi. Enfim, pode ser de um serviço público ou pode ser de uma empresa de economia mista, né, que tenha também esse serviço público a oferecer, e aí você pode, assim, falar: "Não, eu tenho essa opção de você contratar isso daqui, você me paga um determinado valor, que é a tarifa, e aí você recebe". Mas como a gente colocou aqui, não é obrigatório, como é diferente das taxas, não é obrigatório, só é devido se o usuário escolheu contratar aquele serviço, tem natureza contratual, né, como a gente também colocou aqui, você precisa formalizar um contrato para utilizar da tarifa e, obviamente, não é um tributo, certo? Tá aqui, achei a expressão que eu estava procurando. Paga ao Estado ou a empresas prestadoras de serviços públicos, ok? Geralmente prestados por concessionárias ou por permissionários de serviços públicos em regime contratual, e a receita é a originária
mas como disse, não vou entrar nesse conceito, certo? Basicamente, a tarifa, totalmente diferente das taxas, é um valor, certo? Que você pode vir ou não a contratar do Estado ou de empresas prestadoras de serviços públicos para a utilização de alguma atividade, de algum serviço, ok? Essa é a diferença principal. Gente, alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei? Falei demais, falei muito. Tudo certo? Porque vamos, olha que amor. The end, meu povo. E foi isso. Eu agradeço muito, muito, muito pela presença de vocês. E como eu disse, né? Achei que 10 pessoas não, não iam estar presentes. Tchau, gravação. Todo